Agora os zeros das funções reais. Então, a gente vai começar agora a primeira parte. A gente vai identificar. Como que a gente identifica se tem uma raiz daquela função num certo intervalo específico? Então, existe um processo muito simples de identificação de raízes, certo? E um segundo processo para identificar, tem um número par ou ímpar de raízes ali dentro daquele intervalo. Tem raiz ali dentro daquele intervalo, mas será que é um número par ou ímpar? Então, a gente vai ver esses dois processos hoje. Só relembrando, o que é o zero ou raiz de uma função? É o valor P, quando a gente joga na função, lá na continha da função, o resultado dá zero. Beleza? Por isso, zero, porque o resultado da função deu zero. Ou raiz, é um nome mais antigo, não conheço a história do porquê foi chamado de raiz da função. Ainda não conheço a história. Temos dois métodos também em tese para obter esse valor P. O analítico, que é o valor exato, quando a gente realmente faz f de x igual a zero, isola x. Essa é uma forma analítica de se obter o valor da raiz. Em geral, a gente consegue o valor exato. E tem um valor, o método numérico, né? A gente vai obter sempre uma aproximação da raiz. Pode ocorrer do método numérico dar o valor exato? Sim, pode ocorrer. Por sorte, pode acabar correndo de acertar na mosca o valor da raiz. Mas, em geral, não. Em geral, vai ser uma aproximação. Certo? Ou vai demandar, para ele acertar, ou tem que ser muita sorte, uma função bem bonitinha que deu certo, ou a gente precisa usar muitos passos, muitas iterações para chegar no valor exato, demora muito, muito trabalhoso, custoso computacionalmente. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com a parte numérica, aceitar aproximações com um certo erro específico definido a priori. Então, os métodos, tanto o analítico, em geral, a gente não faz esse processo, mas ele também pode ser dividido em duas partes. Que a primeira é o quê? Localizar um intervalo onde tenha a raiz. Para a gente não ficar chutando qualquer intervalo nos números reais. Analise de menos infinito a mais infinito. Não, é um intervalo muito grande. Vamos limitar esse intervalo. Analisa, vê se tem raiz entre 0 e 1. A gente já limitou, a gente procurou um intervalo que possa ter a raiz. Nesse caso aqui, a gente procura um intervalo e verifica se a raiz está dentro daquele intervalo. E o segundo é o quê? Refinar, né? Dado aquele intervalo, vamos diminuir aos poucos, ou vamos fazendo as aproximações até chegar à raiz que a gente está procurando. Tem métodos que você vai só subdividindo o intervalo, é o que a gente vai ver na semana que vem. Vai subdividindo o intervalo, ou seja, diminuindo, como se você fosse achatando o intervalo até você chegar à resposta. E outros que você vai, por exemplo, fazendo passos. Primeiro se dá um chute inicial, faz uma continha, tem um segundo valor, faz uma continha, tem um terceiro, e assim vai sucessivamente. Então, o primeiro passo é localizar o intervalo que tem a raiz. Segundo passo é refinar essa localização, ou seja, diminuir o intervalo, ou obter um valor dentro desse intervalo que seja aproximado da raiz, cometendo um erro aceitável definido a priori. Beleza? Então, primeira coisa é isolar as raízes, como eu falei, é definir quais intervalos têm raízes. Então, a gente ia analisar, antes mesmo de ler aqui a teoria, vamos analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico ele tem uma raiz, duas, três raízes. É um polinômio provavelmente de terceiro grau. Beleza? Vamos ver aqui em torno das raízes. Vejam, aqui do A1 até o B1 tem uma raiz. Mesma coisa acontece, não tem raiz do B1 até o A2, mas tem raiz do A2 ao B2. Não tem raiz do B2 ao A3 e tem uma raiz do A3 ao B3. Olhando nas três raízes, vamos analisar aqui o gráfico e ver o seguinte. Por exemplo, qual é o valor da função no A1? Está lá em cima, né? O sinal dela é positivo. Não sei quanto vale, não me importa nesse momento, mas eu sei que é positivo, positivo. O sinal da função no B1 está lá embaixo. O gráfico dela lá embaixo, negativo. Então, dentro do intervalo de A1 até B1, um é positivo, outro é negativo. Sinais trocados. Mais com menos, menos. Nesse segundo intervalo, o A1 é negativo lá embaixo. O A2 é negativo, o B2 é positivo lá em cima. Negativo com positivo, menos com mais, menos. Beleza? Aqui, já no terceiro, A3 é positivo e B3 é negativo. Mais com menos, menos.
Quem que é positivo e negativo? O valor da função. Vejam aqui, por exemplo, B1 a 2. Os dois são negativos, menos com menos mais. Não tem raiz. Então, qual é a noção que a gente pode tirar? Quando a gente tem valor da função, uma positiva e outra negativa, ou vice-versa, né? Uma negativa e outra positiva. Ou seja, dentro daquele intervalo, nos limites, esse é o limite inferior, esse é o limite superior da função, do intervalo. Dentro do intervalo, se os limites têm, o valor das funções nos limites tem sinais opostos, quer dizer que tem uma raiz ali dentro. Ou seja, você tem um intervalo de A até B, faz o f de A vezes o f de B. Essa multiplicação deu negativo, não interessa o valor numérico, o importante é o sinal. Nesse caso, o importante é o sinal. Se deu um valor negativo, então existe pelo menos uma raiz lá dentro. Na verdade, existe um número ímpar de raízes lá dentro. Que é exatamente o que está aqui, ó. Positivo, negativo. Tem uma única raiz aqui dentro. Quando os dois dão positivos, podem ter, ou não tem raiz, ou tem um número par de raízes. Então, qual é o teste? Pega a função, pega o intervalo, calcula. No limite inferior, calcula no limite superior. Faz a multiplicação. Se der um número negativo, pronto, tem raiz ali dentro. Com certeza tem raiz ali dentro. E melhor ainda, tem um número ímpar de raízes. Pode ser 1, 3, 5, 7, por aí vai. Mas tem raiz ali dentro. Okay? A gente, em geral, está interessado em uma única raiz. Se tiver mais, ótimo. Mas a gente está interessado em uma única raiz. O problema de ter mais raízes dentro do intervalo, às vezes, é porque se fica sambando ali, dançando entre uma raiz e outra, fazendo as aproximações. Aí isso pode gerar algum problema, um conflito. Então, aqui, no isolamento das nossas raízes, se a gente for analisar, ó, no intervalo de A1 a B1 tem raiz, por quê? Positivo com negativo, negativo. Ó. A f de A1 é maior que zero, a f de B1 é menor que zero, o produto deu negativo. Aí depois o A1, A2, B2 a mesma coisa, e do A3, B3 a mesma coisa. Então, dentro desses três subintervalos, tem raiz. Ah, então no B1 e B2, olhando no gráfico, já está vendo que não tem, no B2, A3 não tem também, certo? Para baixo do A1 não tem, para cima do B3 também não tem. Beleza? Aí sim, identificamos os intervalos que tem raiz, aí a gente passa para o processo de refinamento, que é o quê? Pegar um método para ver como que a gente vai obter as aproximações das raízes. Antes disso, como eu falei, isso a gente vai ver semana que vem, vamos continuando aquela ideia. Além disso, se tem raiz dentro do intervalo, como que a gente verifica se tem mais do que uma, ou um número par de raízes? Então, a derivada da função a gente utiliza para saber se tem mais do que uma raiz. Então, o que acontece? Se a derivada for positiva dentro daquele intervalo, ou seja, não ter mudança de valor na derivada dentro do intervalo, a função é crescente, certo? Se for negativa, é decrescente. Se não tiver mudança, quer dizer que só tem uma raiz. Se tiver mudança digamos, no primeiro ponto do intervalo ela é crescente, no outro decrescente, quer dizer que tem mais do que uma raiz ali no meio. Ok? Então, ó, se o sinal da derivada não se modificar, então nesse intervalo existe uma única raiz. Se não, tem mais. Vamos fazer esse exemplo, vocês fazem os demais. Então, achar os intervalos que contêm um número ímpar de raízes para a função. Então, a função é uma função cúbica, terceiro grau. Então, x cubo menos 8, x mais 6. Vamos pegar os valores próximos do zero ali. Então, entre menos 5 e mais 5. Ó, o número que contém um número ímpar de frações, de raízes. 1, 3, 5, 7, por aí vai. Tá? A gente não vai especificar quantas raízes tem, só vai identificar quais intervalos que tem raízes. Então, aqui eu peguei de menos 5, não peguei todos, porque senão ia ficar muito grande a nossa tabela. Né? Peguei do menos 5 até o mais 5, certo? São 10 subintervalos. Um número razoável de subintervalos. O que a gente faz? Agora a gente vai calcular a função para cada um dos intervalos, ou melhor, para cada um dos limites. Então, primeiro, jogo o f de menos 5, f de menos 4, f de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles estão listados aqui, ó, f de menos 5, menos 79. F de menos 4, menos 26. Então, já dá para a gente fazer uma análise. Lembra como tem, será que tem raiz aí? Quando que tem raiz? Quando os Fs têm sinais diferentes. Menos com menos dá mais. Então, provavelmente aqui não tem raiz. F de menos 3 deu mais 3. Opa!
mais com menos dá menos. Então, provavelmente, dentro desse intervalo tem uma raiz. F de menos 2 deu 14. F de menos 1, 13. E a gente vai colocar todos até o final. Beleza? Tá aí todos os valores. Eu joguei cada um desses números aqui na função. Agora a gente faz análise de sinais. Então, por exemplo, esse aqui, menos 79, sinal negativo. Menos 26, negativo. Positivo, 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 negativo. Negativo, positivo, positivo e positivo. Beleza? Lembrando, o intervalo é feito de dois números. Então, aqui tem um intervalo, primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, quarto intervalo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e último intervalo. Então, agora a gente tem que fazer o jogo de sinal por intervalo. Menos com menos, mais, maior que zero. Menos com mais, menos, menor que zero. Então, aqui tem uma raiz. Mais com mais, maior que zero. Mais com mais, maior que zero. Mais com mais, maior que zero. Mais com menos, menos. Então, aqui também tem uma raiz. Então, já tem um intervalo com raiz aqui, um intervalo com raiz aqui. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais um, 3 intervalos já. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Então, a gente tem, nesse intervalo, entre menos 4 e menos 3, tem uma raiz. Entre 0 e 1 tem uma segunda raiz. E entre, cadê? 2 e 3, uma terceira raiz. É um polinômio de terceiro grau, 3 raízes foram identificadas. Conseguimos achar as 3 raízes. Então, quais são ou melhor, 3 intervalos com raiz. Os 3 intervalos de menos 4 a menos 3, que está aqui, ó, de menos para mais, de 0 a 1, de menos para mais, de mais para menos, melhor dizendo, e de 2 a 3, de menos para mais. Então, aí, os 3 intervalos. Porque agora, como a gente identifica se a solução é única? Então, vou fazer o A também. Então, vou localizar dentro os subintervalos, certo? E depois verificar se teve alternância de sinal. Não, na derivada, teve. Ah, então tem mais do que uma raiz. Não teve, então só tem uma raiz. Mas vejam que esse é um pouquinho mais específico do que esse. Esse aqui era geral. Calcule os intervalos que tem raiz. Aqui eu coloquei, ó, localize os menores intervalos com A e B inteiros. Tem que ser número inteiro. 1, 2, 3, 4, por aí vai. Onde estão localizadas as raízes da equação e se esta raiz é única no intervalo. Então, primeiro, e elevado a 2x menos x para a igual a menos 1 e b igual a 2. Identificar todos os números inteiros entre menos 2 e 2, que é o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Calculo a função para cada um deles. Então, se eu jogar menos 2 aqui nessa elevado a menos 2, elevado a 2 vezes menos 4, menos 2 vai dar menos 3,98, 16,84. Se eu jogar o menos 1, vai dar menos 0,86, 4665. Se eu jogar o 0, dá 1, porque vai ficar elevado a 2 vezes 0, 0, então e elevado a 0, 1, menos 0, 1. Se eu jogar 1, dá 6,38, 90, 561. E se eu jogar 2, 50,59,815. Análise dos sinais. Menos 3,98, negativo. Menos 0,36, negativo. Menos com menos vai dar mais. 1, positivo. Menos com menos vai dar mais. Ou, menos com mais vai dar menos. 6,38, mais com mais dá mais. E 50,59, mais com mais dá mais. Então tá aqui. Menos com menos, mais com mais, menos, mais com mais, mais com mais, mais. Então, só tem um único intervalo que tem raiz, que é onde? Entre menos 1 e 0. Qual que é a raiz? Não, a gente não sabe identificar ainda. A gente sabe que nesse intervalo tem raiz. Não sabemos calcular ainda. Semana que vem a gente calcula, na próxima aula. Beleza, esse é o intervalo. Será que tem uma única ou tem mais do que uma? Agora a gente vai fazer o quê? Pegar a derivada dentro desse intervalo de menos 1 a 1 a 0, certo? E calcular vários pedaços. Nesse aí eu subdividi em 0,25, 0,25. Então, qual que é a derivada? Derivada da exponencial, desce a derivada da potência, vezes a própria exponencial, menos a derivada de x1. Então, monta mesmo, vejam, eu só fui somando 0,25, 0,25, tá? Para achar. Então, no menos 1, qual que é a derivada? Porque é daqui até aqui, ó, de menos 1 a 0, o intervalo que tem raiz. No menos 1, a derivada deu positiva, 2,27.
No menos 0,75 deu 1,94, positivo também. No menos 0,5 deu 1,73, positivo também. No menos 25 deu 1,71, positiva, e no zero deu 2, a derivada, agora é derivada. Como não teve nenhuma troca de sinal nas derivadas, certo? O que acontece? Como o sinal da derivada se mantém, a raiz é única. Se tivesse troca de derivadas, de sinal das derivadas, teria um número ímpar de raízes. Ímpar diferente de 1, né? 3, 5, por aí vai. Nesse caso, todas as derivadas têm o mesmo sinal, mesmo se fossem todas negativas, se todo mundo tem o mesmo sinal, quer dizer que só tem uma raiz. Se tem trocas de sinais, cada troca, né, tem uma raiz. Então, digamos que aqui fosse negativo. Então, tem uma daqui para cá e uma daqui para cá. E o resto tudo positivo. Então, teriam duas. Teria que ser 3, né? Como eu falei, teria que ser 3. Aí teria que aparecer mais um menos em algum lugar aqui. Beleza? Essa é a ideia. Então, primeira coisa, identifica qual é o intervalo. Se vocês quiserem tirar print dessa página aqui. Depois, faz a derivada e calcula o sinal da derivada em cada subintervalo. Como vai dar intervalo de 1, né, distância 1, use em 0,25, igual eu fiz aqui nessa tabela. Aqui sempre vai ser intervalo de 1 para 1, né? Então, aqui de menos 2 para menos 1 dá 1 de distância, 1 de distância, 1 de distância, 1. Subdividam em 0,25.